Fala, meus consagrados e minhas consagradas. Vocês estão no canal do projetista Rodrigo, esse que vos fala. E hoje eu estou trazendo para vocês como interpretar um projeto, né, de uma planta baixa. Projeto arquitetônico de uma planta baixa. Como identificar a simbologia e as nomenclaturas, né, que aqui estão. Esse vídeo é bom também para aqueles que estão começando a estudar arquitetura ou engenharia civil e tem dúvidas ou ainda não sabe como ler um projeto, né? E também para os clientes que compraram, adquiriram um projeto e gostariam de entender um pouco de como funciona, né? A leitura de projeto. Então, sem mais, é o seguinte: com o projeto aqui aberto, a gente tem o que? Tem o que a gente chama de prancha. Nós chamamos isso aqui de prancha. O que é que vem na prancha? Na prancha vem o número do projeto, a descrição dele e a data. Mas esse número aqui é o da revisão. Revisão 0, descrição, por exemplo, projeto entregue, data X. Se tiver outra revisão, aqui vai vir dizendo revisão 1, a descrição do que foi essa revisão 1 e a data dessa revisão. Aqui nós temos o que vem dentro dessa prancha, vai estar escrito aqui. Nesse caso, a planta baixa humanizada do térreo e também do primeiro pavimento. Um pouco mais abaixo nós temos o número do projeto, esse aqui é o 1, que é a primeira folha, né? A data dele, quem projetou e quem verificou o projeto. E mais embaixo temos o tipo da folha que nós temos aqui, no caso é a 1. Existem vários tipos, né? Tem o A4, papel comum, tem o A2, tem o A3, tem o A1, tem o A0 e por aí em diante, certo? Nós temos várias folhas para se fazer a plotagem, mas os mais comuns são essas que eu citei. E aqui nós temos a escala, né? Essa escala aqui de 1 para 50 quer dizer que a cada 1 centímetro na sua régua equivale a 50 centímetros no real. Onde você vai usar não uma régua comum, né? Você vai usar o escalímetro para verificar isso. Então, o que é que nós temos aqui? Essa planta baixa humanizada. O que é que temos? Nós temos algumas simbologias. Aqui é a minha linha de corte. Esse aqui é o meu corte A. Ele passa tracejado. Quer dizer que eu estou observando para onde está apontando a seta. O meu corte A ele está apontando para lá. Então, tudo que está na frente desse corte A, virado para cima, né, está aparecendo lá no meu corte. Passa aqui tracejado, certo? O que mais? Nós temos aqui essas distâncias. O que é isso? São as cotas. Nós chamamos de cotas. Que é nada mais nada menos do que a distância entre um ponto e outro, né? Entre o ponto A e B, por exemplo. Então aqui nós temos dizendo que da face interna dessa parede do muro até essa face de início, né? Do detalhe da fachada, né? Do arquitetônico, tem 4,46 m. Daqui o beco aqui tem 80 centímetros, certo? Então é a cota que diz a distância dessa face da parede até essa face aqui. Nós temos também essa nomenclatura aqui, ó. Isso aqui quer dizer o quê? Que essa área é a área da garagem, certo? 50 metros quadrados. Isso aqui nós chamamos de identificador de ambientes, certo? Então está identificando esse ambiente, como aqui também identifica a sala de jantar, identifica a cozinha, certo? Com as cotas. Outros itens. Aqui é a escadaria. A escadaria ela está mostrando o que? Que ela tem 90 centímetros de largura, certo? E essa seta ela indica que ela inicia no piso térreo e vai subindo aqui acima, vai subindo lá para o primeiro pavimento. Está tracejado por quê? Porque a linha de corte de visualização de uma planta baixa ela está entre 1,20 m e 1,50 m do piso, certo? Acabado. Então, se o seu piso acabado está, por exemplo, na cota 0, ele vai subir 1,50 m e vai passar uma linha como se eu estivesse cortando a casa no meio ali, cortando ela no meio, certo? Fazendo aquela visão, abrindo a casa e olhando para baixo, certo? A 1,50 m. Porque 1,50 m é a altura
que dá para você ver quase todas as esquadrias da residência, né? Então, vamos passando. Essa aqui é a planta humanizada, ela não tem muitos detalhes com relação a cotas e outras informações, certo? Aqui é a janela do banheiro. Na planta de projeto executivo a gente vai ver bem direitinho algumas outras coisas. E aqui é o primeiro andar, certo? Primeiro pavimento. Não tem muito o que falar nessa parte porque justamente é a planta humanizada, né? Ela não é para vir com muitas informações. BWC, banheiro, né? O pessoal usa muito essa nomenclatura. Então vamos descer para a próxima página. Nós temos também o que nós chamamos de planta de cobertura, certo? Aqui é a planta de cobertura, que é o telhado, certo? O que é que tem na planta de cobertura? Eu tenho as informações do caimento, né, inclinação do meu telhado. Nesse caso aqui é 12% e o outro é 15%. Então, aonde a seta está apontando para dentro, significa que eles estão eles estão convergindo, né, para dentro. E aqui tem uma calha, que é para receber essa contribuição da água da chuva. Aqui identifica-se a telha de fibrocimento, mais uma calha, certo? Uma laje. Então, nessa parte do telhado, nós fazemos essas identificações. A pingadeira, dizendo aqui ó, que a pingadeira ela tem 35 de largura, certo? Justamente para passar um pouco da parede, né, para poder evitar que aquela água de chuva faça toda aquela infiltração e deixe aquela aparência horrível na sua parede lá do primeiro andar. Essas linhas mais finas e essas linhas mais grossas, o que é que significa? Primeiro plano, segundo plano. Esse plano aqui está mais perto de você, a linha está espessa. Essa linha fina significa que ele está em segundo plano, ela está lá embaixo. Está no andar abaixo do andar onde fica o nível de telhado, o nível da cobertura, certo? Temos também a planta de situação. A planta de situação, o que ela faz? Ela identifica aonde está o seu lote, onde está a sua residência. É obrigatório por norma para poder ter a aprovação do seu projeto nas prefeituras. Então você vai identificar a que distância ele fica de uma determinada referência, por exemplo, dessa esquina dessa rua, quantas casas possuem existem antes de chegar na sua residência, né? Então essa informação é importante para localizar o seu lote, né? Com o nome de rua, tudo direitinho aqui para poder saber onde fica a sua residência. Note que aqui, ó, dessa vez a escala não apareceu 1/50, ela apareceu como indicado. Por quê? Porque cada uma dessas plantas possui uma escala diferente. Aqui a do telhado de cobertura está com 1/50, a de situação está 1/200, certo? Próxima planta. Agora vem o executivo, né? O projeto arquitetônico executivo, que possui algumas informações a mais. Por exemplo, esse símbolo gráfico aqui é o símbolo que representa o seu nível do piso, sua cota de piso. Então aqui ele está dizendo que aqui, essa cota do jardim aqui é 0, certo? Essa cota aqui, que seria uns porcelanatos na entrada, né? Os pisos cerâmicos, está a 10 centímetros acima do piso da grama, né? Então ele não está no nível da grama, está mais alto. Aqui nós temos o piso da entrada, está a 5 centímetros, tá vendo? Acima do piso da grama. Da garagem também. Algumas indicações de pilares. Mais uma vez a informação da garagem, né? Mostrando qual a área dela. E aqui mais alguns símbolos gráficos para a gente complementar
a leitura. O que é isso aqui? Está dizendo que essa porta se chama P3. E que essa porta P3 ela tem 2,80 de largura por 2,10, certo? É uma porta de correio. Essa porta aqui é a P1, uma porta especial. Ela tem 1,10 de largura por 3 de altura, certo? Outra informação, que é uma vidraça com 1,80 m de largura por 6 de altura. E assim nós vamos tendo as informações de cotas, né? Esse J é de J1. Quem é esse J1? A primeira janela, janela 1, certo? Essa janela 1 ela tem 2 por 1,20 e esse barra 1,10 significa a altura do peitoril, que é do piso acabado até o início da sua janela, certo? Essa janela ela tem 1,10 de peitoril. Geralmente 1,10 é para áreas como salas, quartos, certo? Para janela de banheiro, geralmente nós colocamos a 1,70, 1,75 de altura do piso acabado para o início dele, né? Que é para a janela ficar alta, para não ter acesso, né? O pessoal lá fora não ficar visualizando seu banheiro. Em regiões de trabalho, como por exemplo cozinhas e afins, essa janela ela fica a 1,20, certo? De altura. Ela fica com 1,20 m do piso acabado. Temos mais algumas informações de cota. E os cortes. Esses cortes, sempre que tiver virado para um lado, você vai ver que representa o quê? Que tudo que está dessa linha para cá, na direção da linha de corte, é o que está sendo representado na planta de corte. E agora, visualizando aqui o primeiro andar. No primeiro andar, o que acontece? Lá embaixo a gente viu a representação da cota do piso, né? Do piso acabado com 0, com 5, com 10 centímetros. Aqui é 3,70. Por quê? Porque já é do piso da cota 0, né? Até a cota acabada do piso. Tem 3,70 m até lá em cima. Começando lá do 0, que é a área lá da grama, o piso da grama, né? Subindo, nós vamos ter 3,70. Que são as cotas, a distância, né? 3,60 com mais 15, que é a espessura do tijolo. Do tijolo não, da parede, junto com que seria alvenaria, embolso, reboco, chapisco e massa para pintura, né? Mais alguma coisa? Escada. Certo. E agora nós vamos começar a ver os cortes. Esse corte aqui é o corte A, que está representado lá na planta baixa, certo? Então, aqui ele mostra a cota do piso da calçada, que é 0, a cota do piso da garagem, que é 0, a garagem não, da entrada da garagem que é 5, está 5 centímetros acima do piso da entrada da garagem. Sala de estar e TV, está dizendo que o piso está 10 centímetros acima do piso da garagem, justamente para que essa água não entre para dentro da residência e sim vá de dentro para fora, né? Tem esse caimento. Quando for limpar, essa questão da drenagem dentro da casa. E aqui nós vemos a representação justamente de tudo aquilo que está passando na frente daquela linha de corte, né? No térreo. Note que aqui no primeiro andar 3,70, o piso 3,70, quer dizer que é 3,70 a partir dessa cota 0, sobe 3,70. Essa cota aqui, ó, voltando aqui no início do térreo, nós temos 3,10 do piso acabado do quarto suíte até o início do forro, certo? Isso aqui é o forro. Aqui é o forro e aqui é a sua laje, certo? Então, temos essa representação nas cotas. No primeiro andar, do mesmo jeito. Temos algumas informações sobre que tipo de telha é, a pingadeira, né? A altura total, 6,95 até aqui, com mais 6,20, com mais 20, aliás. Representação mostrando que o que é o gesso.
E essa é a nossa planta de corte, certo? Então dá para se perceber que não tem muito segredo, certo? Na planta baixa. Aqui nós temos como observar a fachada, né? Que é o corte C, ele mostra a frente da residência cortada, dando algumas informações de como se executar essa parte da fachada. Corte D. Vamos lá para a vista frontal. Aqui é a fachada norte. Mostrando a arandela, os itens que compõem essa fachada frontal, o portão, largura do portão, tudo direitinho, a altura do pé direito desse portão, certo? E é isso. Não, no projeto arquitetônico, a gente percebe que não tem muito o que se perder, né? Porque é justamente isso. É identificar essa linha aqui é linha fina, linha espessa. Linha fina é porque está mais distante da minha visão, linha espessa é porque está mais perto da minha visão. São esses detalhes. O pé direito, esse 1,10 aqui, ó, mostra justamente o peitoril, nós chamamos de peitoril, que é essa região aqui, certo? O início da janela. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Compartilhe e curtam o vídeo, né? E ficamos por aqui por hoje.